Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar nesta hora sobre o tema urgente. A igreja precisa incomodar. Mateus 7:1 está escrito: não julgueis para que não sejais julgados. Meus irmãos, existe na sociedade atual um movimento denominado Tolerância Já. Esse movimento Tolerância Já tem objetivo de silenciar a igreja, para que ela, a igreja, não expresse julgamento em oposição à depravação moral. Esse movimento Tolerância Já deseja que a sociedade continue patinando cada vez mais na depravação moral. Esse movimento Tolerância Já, ele espera, ele deseja que haja crescimento da indústria pornográfica, crescimento do número de abortos. Eles desejam, esses adeptos desse movimento Tolerância Já, desejam e querem a legalização das drogas e do homossexualismo. Enfim, este movimento deseja a destruição das instituições judaico-cristãs. Muitos crentes, ao lerem o versículo que eu acabei de citar, Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais julgados, concluem erradamente que a igreja não pode julgar uma situação, não pode julgar uma pessoa. Conclui erradamente. É porque é preciso entender o contexto do capítulo 7 de Mateus. Ali, Jesus mostra que existem dois tipos de julgamento. O primeiro é o julgamento injusto, que nada mais é do que julgar hipocritamente. Aí Jesus condena. Mas o que é julgar hipocritamente? É nos postar como juízes contra uma situação ou uma pessoa, baseado ou usando os nossos padrões próprios, os nossos próprios padrões. Aí é errado, aí é pecado, aí é um julgamento hipócrita. Agora, fazer uma avaliação, fazer um julgamento tendo como padrão a palavra de Deus, isso podemos e devemos fazer, é o que Jesus ensina, capítulo 7 de Mateus. E João 7:24 é taxativo. A Bíblia diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Portanto, meus irmãos, quando julgamos alicerçado na palavra de Deus, julgamos pelo julgamento de Deus. Isso nós podemos e não é pecado. Portanto, a igreja do Senhor Jesus, nós não devemos evitar o exercício do julgamento diante da depravação moral que campeia livre na sociedade. Agora escute bem uma coisa: não julgar coisa alguma é tão pecado como julgar hipocritamente. Reter o julgamento prejudica a sociedade aonde a igreja está inserida. O pastor, a igreja, não pode reter o julgamento. Ele tem que julgar à luz, alicerçado na palavra de Deus. Meus irmãos, é por isso que a sociedade está em rápido declínio moral. Porque a igreja está em silêncio. Há muitas igrejas que ficaram caladas e estão caladas diante das atrocidades imorais impostas por este movimento Tolerância Já. Talvez por medo de ser taxada de ultrapassada, de quadrada, a igreja recuou e está em silêncio. Talvez
por medo de ser ridicularizada, talvez por medo de perder a simpatia do povo ou perder dinheiro, a igreja calou-se diante da promiscuidade, da depravação moral que se filtrou na sociedade. Mas em Provérbios 17:15, Deus adverte: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Por incrível que pareça, existem pastores e líderes que tentam justificar os comportamentos imorais dos ímpios. E a Bíblia diz que isto é abominável ao Senhor. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis a Deus, diz a Bíblia. Meus irmãos, Jesus, ele condenou, ele repreendeu a igreja de Tiatira, que tolerava Jezabel. Agora escute, se tolerarmos o falso ensino que leva o povo ao descaminho para a imoralidade, para a prática imoral sexual, Deus não nos considerará isentos de culpa. Jesus também lá em Apocalipse condenou a apatia, a indiferença da igreja de Laodiceia, que muitos a imitam quando permanecem em silêncio, calados diante das atrocidades e da depravação imoral da sociedade. Tiago 4,17 nos admoesta: decidi não falar, decidi silenciar diante da depravação e da promiscuidade é pecado. E escute bem, pregador que está me ouvindo, pastor, o silêncio diante do mal é ele mesmo um mal. Você sabe por quê? Ou você sabe o que está levando a igreja a permanecer calada, muda, diante dos comportamentos condenados pelas Sagradas Escrituras? É porque a igreja tem uma visão depreciada de Deus e uma visão exaltada de si mesma. E quando uma igreja tem uma visão depreciada de Deus e uma visão exaltada de si mesma, ela tolera a doutrina de Jezabel dentro dela. Ela tolera tudo dentro dela. E aí ela não tem autoridade de levantar o pendão da santidade, não tem autoridade de tocar a trombeta da santidade. Quando uma igreja tem uma visão depreciada de Deus e uma visão exaltada de si mesmo, ela permite que a depravação moral se estabeleça na sociedade como uma muralha densa. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo nos adverte, nos admoesta. Em Efésios 5:11, Paulo diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Portanto, quando a igreja escolhe, você pastor, quando escolhe ficar calado, quando o julgamento e a denúncia são necessários, e você escolhe recuar, ficar calado em silêncio, você está acelerando e é cúmplice da depravação imoral. Talvez, quem sabe, você cala-se, porque além de pastor é funcionário do governo do Estado, além de pastor é funcionário da prefeitura da cidade. É importante, meus irmãos, ressaltarmos que a santidade de Deus é seu atributo mais proeminente na Bíblia. E mais, a santidade de Deus é o único de seus atributos que é repetido 3 vezes em sequência na Bíblia, para exatamente enfatizar. A
frase, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, aparece 2 vezes na Bíblia. Uma no Antigo Testamento, em Isaías 6,3, e outra no Novo Testamento, em Apocalipse 4,8. Portanto, a igreja precisa, sabe de quê? É de servos e servas que confrontam o mal e se posicionem pela santidade sem categorizar. Chega de arrotar no púlpito conhecimentos de gregos e hebraicos. Chega de contar historinha no púlpito. E eu digo mais, você pregador que está me ouvindo, pastor, contemporizar a santidade com a depravação moral é como temperar uma boa comida com cianeto de potássio. É importante ainda frisar que a Bíblia ensina que a justiça e o julgamento são atributos básicos do caráter de Deus. Deus mesmo julga as nações, os povos e as pessoas. Deus traz punição sobre o ímpio, sobre os depravados, os rebeldes, sobre aqueles que pervertem os valores morais santos da Bíblia. Agora, o mesmo Deus que faz isso é o Deus que autoriza a igreja a julgar pelo seu julgamento. Daí a nossa responsabilidade como igreja. Não podemos ficar em silêncio diante de uma sociedade cada vez mais hostil e moralmente depravada. A igreja precisa proclamar os princípios santos do Evangelho. Nessa sociedade que está mergulhada de cabeça na promiscuidade. O movimento Tolerância Já tenta distorcer versículos bíblicos para incutir na mente de alguns que a igreja não pode julgar. Ninguém julga ninguém. Essa é a ideia desse movimento. Sabe por quê? Porque esse movimento Tolerância Já, eles querem estabelecer no seio da sociedade todo tipo de comportamento imundo, depravado, imoral. Portanto, é urgente a igreja trombetear a santidade de Deus para essa sociedade que se encontra rebelde aos princípios morais de Deus. Se a igreja se calar, silenciar diante da depravação da sociedade, da depravação moral, se você, pregador, pastor, ficar calado, silenciado, apenas contemplando toda essa promiscuidade, toda essa sodomização da sociedade, você é cúmplice, você está trazendo juízo para você mesmo. Sejamos, meus irmãos, como João Batista, que falava um justo julgamento contra o depravado Herodes. A igreja precisa ser incômoda, como foi João Batista, mesmo que nos cortem a cabeça. Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe a você e toda a sua família. É o meu desejo para você e a sua família. E Deus faça de você luz, sal, e levante o pendão real da santidade. Amém. E louvado seja o Senhor da glória. Louvado seja Deus.